Olá, profissional da área de saúde. Se você está estudando o Manual da ONA, a acreditação, você chegou no lugar certo. Eu sou o Célio Liz, consultor há mais de 25 anos e aqui eu faço as gravações de vídeo para te ensinar ou te ajudar a interpretar o Manual da ONA. Fique atento que nós temos grande material para vocês estudarem, para vocês verificarem e aprenderem sobre a ONA. Lembro também que nós temos o nosso Tira Dúvidas, nós temos a mentoria, temos a consultoria, o treinamento, se assim você desejar. E temos uma grande novidade que agora é o e-book. Então clique aqui embaixo na descrição do nosso vídeo, você vai ter acesso ao e-book já da primeira sessão e você vai conseguir interpretar lá as condições, os requisitos do nível 1. Então siga lá, compartilhe esse vídeo para a gente continuar a trabalhar e dedicar esse tempo neste momento para que esclarecer todas essas dúvidas que você tem nessa dificuldade que às vezes o manual cria. Peço uma gentileza para você que você curta, compartilhe, escreva algum comentário. E aqui, como eu falei para vocês, nós temos uma novidade que é o e-book. Então, se você estiver interessado e quiser ganhar um desconto de 20% neste e-book, assista o nosso vídeo, que durante o vídeo, em algum momento, vai aparecer um código promocional de 20% de desconto do nosso e-book. Então, você copia esse código, entra lá na plataforma e aplica o desconto. Então, você tem que assistir o vídeo para encontrar esse código de desconto de 20% do nosso e-book. Ok, pessoal? Vamos lá? Vamos continuar a interpretação do manual? Considera as características individuais dos pacientes, clientes e acompanhantes. Olha que interessante, pessoal. Características individuais dos pacientes, clientes e acompanhantes, respeitando suas tradições culturais, crenças, diversidades, valores pessoais e privacidade para o planejamento do cuidado. Então, percebem que nós temos um critério específico aqui em relação as características individuais. A própria orientação do manual, ele fala lá, de novo ele repete praticamente o mesmo termo do requisito, as características individuais dos pacientes e clientes e acompanhante, respeitando o quê? Tradições culturais, crenças, sexualidade, valores pessoais, a privacidade. Percebe? Alguns critérios que nós temos aqui, por exemplo, em crenças. Como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou trabalhar isso? Através dos procedimentos. Significa que determinadas religiões vão ter mais e menos liberdade? Não. Mas sim certas tolerâncias, certas adaptações. Ou seja, você vai considerar isso. Percebe? Você vai sempre considerar e vai sempre procurar atender de acordo com os procedimentos essas tradições culturais dentro das possibilidades do hospital. Lógico, para atender determinadas tradições culturais, desde que não se sobreponha à segurança do hospital, não se sobreponha à melhor técnica, não se sobreponha à vida, não se sobreponha a todo um conjunto ético, moral dentro do hospital. Mas você deve prever um documento para essas situações. Tudo vai depender do perfil do seu hospital. Então, como que você vai fazer isso? É um hospital geral, é um hospital num grande centro? Atende estrangeiro, não atende estrangeiro, atende diversas religiões, é comum alguém chegar lá e avocar a sua religião, sinalizar a sua religião em relação a exigindo determinado tratamento diferente. Então é importante que você estabeleça esse procedimento. Além disso, pessoal, prever também nome social, o respeito à restrição a procedimentos por motivos religiosos, dentro dos limites legais impostos pela lei e pelo Conselho Regional de Medicina, pelo Conselho Federal de Medicina, pelos conselhos de farmácia, de enfermagem, né, respeitada a legislação. E demais situações, né? O desejo pessoal previamente declarado, né? Ninguém agora vai ser obrigado a saber isso. Tem que estar previamente declarado essas necessidades e a gente vai tentar atender na medida do possível, evidenciando isso através de um procedimento, detalhando as ocasiões, os casos que acontecerem. Então, você precisa prever todos os casos, sério, precisa prever todas as religiões do mundo? Não. Você pode prever aquelas que
que vão ter mais impacto dentro da sua instituição, percebe? Então é ter um bom senso, na realidade, assim, de resumo esse item aqui, tendo o bom senso, respeitando aquele ser humano. Requisito 14. Estabelece plano de cuidado interdisciplinar da assistência com base no plano de cuidado definido, no plano de cuidado definido, melhor falando, considerando o grau de complexidade e dependência para procedimentos eletivos. Então, basicamente, pessoal, o que está dizendo? Plano de cuidado interdisciplinar, ou seja, que envolve todas as disciplinas que aquele paciente eventualmente seja envolvido. Quer seja, por exemplo, parte de medicamentos, uma fisioterapia, por exemplo, ou seja, um atendimento psicológico, se eventualmente for o caso, ou seja, eu tenho que considerar a complexidade, os seus riscos, e verificando justamente o manejo da alta. Então, qual que é o plano de cuidado? O que vai acontecer? Vou fazer uma cirurgia aqui no ombro, eu já tenho a orientação de como eu devo proceder, o que vai ser a próxima consulta, quando deve ser a próxima consulta, quais os cuidados que eu devo ter, ou seja, são as orientações, esse plano terapêutico deve envolver. Então, como é que eu vou produzir evidência? É o plano descrito com os papéis, responsabilidades e metas definidas para cada um das disciplinas envolvidas na prática do cuidado da assistência com esse paciente. O que acontece? É importante que a gente analise, veja quais são as pessoas envolvidas no posterior, após o ato cirúrgico, após a cirurgia em si. Eu vou envolver fisioterapia, vou ver o que eu vou envolver nutrição. Percebe como é que funciona esse plano? Como é que é determinado? Como é que o médico passa e como é que o nutricionista fica sabendo, a fisioterapia fica sabendo, ou se o paciente vai fazer uma nutrição fora do hospital, vai consultar uma nutricionista, ou ele tem que consultar uma nutricionista, ou uma fisioterapeuta, qual que é a orientação? Como é que ele sai? Como é que é envolvido isso dentro de cada especialidade, de cada perfil dentro do hospital. Então vai depender muito do perfil do hospital. O que ele vai fazer, o que tipo de cirurgia. Então a gente tem que pensar assim nesse cuidado interdisciplinar. Principalmente uma dica que a equipe multidisciplinar tenha responsabilidade, conheça o seu papel dentro de cada fase desse cuidado interdisciplinar, Então é importante que a gente entenda isso. Então é importante que todos conheçam isso. Então não adianta fazer um plano de cuidado interdisciplinar e o pessoal da nutrição não está sabendo. O pessoal da fisioterapia não está sabendo, ou chega lá o paciente é mandado lá para um fisioterapeuta e não tem orientação, não tem os cuidados, não tem a peculiaridade, a particularidade envolvida com este paciente. Beleza, pessoal? É mais uma interpretação. Vamos para o próximo requisito? Promove o envolvimento do paciente-cliente e o acompanhante a respeito dos seus procedimentos, riscos e planos terapêuticos. Lógico, a equipe multidisciplinar deve compartilhar as decisões importantes com o paciente. Ou seja, eu tenho que informar o paciente, participar dele do que vai acontecer. Isso vai estar regulamentado no procedimento, no prontuário, em informativos, ou seja, a comunicação entre o paciente, entre os profissionais da área de saúde e o paciente. Lembrando sempre que essa comunicação tem que ser clara, tem que ser objetiva, tem que ser acessível. Eu não posso ter uma comunicação com o paciente técnica que eu não entendo o que está acontecendo. Que eu preciso, isso está claro, ele tem que ser adaptado à necessidade do paciente, ao entendimento do paciente. Então, essa comunicação das decisões tem que estar muito clara, o paciente tem que estar muito tranquilo em relação à informação. Às vezes ele não vai ficar tranquilo em relação à tomada de decisão, mas em relação às consequências das decisões, isso tem que estar muito claro. Então, basicamente, é isso que a Ana quer, o envolvimento do paciente e acompanhante. Como é que isso vai evidenciar isso numa eventual auditoria? Isso no registro do prontuário, que essa informação foi passada para o paciente, e o que ele achou daquela informação, e os informativos, que você pode tornar rotina, entregando ao paciente as informações, deixando tudo muito claro. Cumpre diretrizes de transmissão de informação, de transição de cuidado, bem como as transferências internas e externas. Pessoal, repetitivo, nós já verificamos isso, eu vou deixar aqui para vocês, principalmente em outras sessões. Mas basicamente o que ele coloca lá a ONA? Planeja e oferece o plano educacional para o paciente acompanhante para a continuidade do cuidado extra-hospitalar. Pessoal, aqui também nós podemos evidenciar isso. Como é que você vai poder evidenciar isso para a auditoria? Nesse caso, para a auditoria, através dos seus procedimentos, os POPs, os formulários, os fluxos, o prontuário, opa, aqui está escrito errado, é prontuário, não prontuário, é o prontuário.
as passagens de plantão em turno e transferência, pessoal. Então, tomar cuidado que essa é a transmissão de informações na transição de cuidado. Lembra que a gente detalhou bastante isso. Na descrição do vídeo, você pode ir embaixo, aqui na descrição do YouTube, nós temos lá os links, os hiperlinks para os podcasts que você vai poder acessar esses podcasts dessas subseções. Então tá lá, na subseção 2.1 internação, aqui na própria seção 2.1, no requisito 9 nós já falamos sobre isso, e na subseção 1.10, no caso da seção 1.10, a gestão da comunicação no requisito 6. É importante que vocês verifiquem esse requisito, pessoal. Então, basicamente, transmissão de informações entre os profissionais da área de saúde e o paciente e familiares ou acompanhantes. No requisito, no presente requisito, então ele fala de novo, cumpre os requisitos e procedimentos de segurança para a utilização de materiais críticos. Praticamente a mesma coisa. A ONU podia ter resumido, né, o requisito anterior com esse requisito. Fala do equipamento, também fala dos materiais críticos, pessoal. De novo, é a mesma coisa. É descrição de quais são esses materiais críticos, é a relação desses materiais críticos, quais são os procedimentos, quais são os fluxos de atendimento e, basicamente, o treinamento, pessoal. Então, este critério de requisito de segurança da utilização dos materiais críticos são os materiais críticos, então de alto custo, né, de controles, ou seja, você vai analisar quais são esses materiais dentro lá dessa unidade de internação e verificar o que é necessário procedimentar e o que é necessário treinar, pessoal. Simples assim. Cumpre os critérios e procedimentos de segurança para a utilização de equipamentos, pessoal. Então, a equipe adere aos procedimentos de segurança na utilização de equipamentos. De novo, você vai traduzir quais são os equipamentos que precisa ter critério de segurança para utilização, um fluxo de atendimento, mas basicamente o treinamento. Então, de que maneira? Quais são os equipamentos que você usa, por exemplo, lá na internação, em qualquer outra área que você consiga trabalhar nesse processo. Então, se você está trabalhando lá e você consegue verificar que na internação tem um equipamento específico para isso, você precisa estar treinado e que, lógico, esse equipamento necessite critérios de segurança. Então, você vai procedimentar isso e, basicamente, a maior dica para vocês é o treinamento, a evidência de que esse equipamento foi treinado e os colaboradores foram treinados nesse equipamento. Cumpre o primeiro momento do protocolo de cirurgia segura antes da indução anestésica. Veja bem, pessoal, cumprimento de todas as etapas, né, do primeiro momento da cirurgia segura. O que é o primeiro momento? A parte mais importante, né? A parte mais importante ali do checklist, né? A confirmação da identidade, do sítio cirúrgico, se o sítio cirúrgico está demarcado, se está correto, a lateralidade, do procedimento e do consentimento, a parte administrativa, confirmação se a conexão do monitor, por exemplo, multiparamétrico e seu funcionamento estão adequados, se os equipamentos envolvidos naquela cirurgia estão revisados. Percebe? Então, nós temos um conjunto de informações antes do ato começar, antes da indução anestésica, ou seja, se todo o equipamento que estão lá envolvidos naquele processo estão ok, já foram checados, se todos os insumos estão checados, se o paciente está checado, ou seja, então cada papel, cada ator dentro desse processo tem que cumprir esse protocolo. Como você vai evidenciar isso? É o protocolo de cirurgia segura, pessoal. Através dos procedimentos, dos formulários, o registro em prontuário, né? Normalmente a gente usa bastante formulário, um fluxograma visual, né? Eu vou fazer o protocolo de cirurgia segura antes da indução anestésica. O que eu tenho que verificar isso? Quais são os critérios, os testes alérgicos foram feitos ou não foram feitos, a consulta pré-anestésica, ou seja, um conjunto de informações que tem que estar descrito. Eu tenho que pegar lá esse procedimento e entender, verificar o que efetivamente eu devo fazer antes da indução anestésica. Então não adianta depois eu fazer, depois que induzir o paciente. Então, é antes, pessoal. Quais são as checagens? Então, o que eu sempre oriento? Em relação ao paciente, puramente e simplesmente, ou seja, ele em si, o preparo dele, como se foi feito o preparo adequado, se está tudo certo, né? A identificação dele, qual o tipo de cirurgia, lateralidade, todas essas situações vocês vão definir com o paciente. Bom, tirou o paciente, nós vamos analisar o quê?
os insumos envolvidos nesse processo, todos eles, do oxigênio, a energia elétrica, ou seja, todos os insumos que nós temos envolvidos. Depois nós vamos analisar os equipamentos em relação a essa situação. Depois os profissionais dentro desse processo. Aí sim, então aí nós fazemos, normalmente a gente faz isso com um checklist, vai fazendo checklist, né, o time out lá, vamos lá, fazendo o checklist, ou time in, né, nós estamos estabelecendo todos esses checklists para evidenciar que esse primeiro momento foi seguido. Vamos lá? Vamos para o próximo requisito? Estabelece protocolo para a segurança da prática anestésica. Pessoal, aí agora é a prática anestésica. O que diferencia em relação ao requisito anterior? Aqui ele está dizendo que é a prática anestésica, pessoal. Então, lógico, vai envolver o quê? Aí é a anestesia pura, né? Envolve um pouquinho de atos pré-anestésicos, intra-anestésicos e pós-anestésicos. Então, aí agora nós temos o ato puro da anestesia. Quais são os cuidados pré-anestésicos, intra-anestésicos, quais são os monitoramentos padronizados, quais são os critérios de intubação, os casos de intubação difícil, de mais complicada, hipertermia maligna, troca de calçodada, entre outros, ou seja, quais são os critérios para fazer aquilo? É o protocolo. Principalmente, pessoal, nesse protocolo, evidenciar as referências científicas que embasam esse protocolo anestésico. Então, é a descrição. Vai pegar o anestesista, vai pegar lá a equipe dele e vai descrever quais são os cuidados pré-anestésicos, intra-anestésicos e pós-anestésicos, quais são os protocolos a serem seguidos e como isso é registrado lá no prontuário, principalmente. Então, não basta eu colocar um protocolo técnico sem envolver o protocolo administrativo. Então, dentro lá tem que ter o envolvimento do protocolo administrativo dentro da organização, para a gente poder evidenciar isso de maneira adequada. Então, não pode ser feito um protocolo só visando o aspecto técnico. Lembrando, sempre importante, né, no processo da prática anestésica, as contingências, ou seja, a gestão de risco e a contingência caso algo dê errado, que é o mais importante normalmente, né, é onde a gente se diferencia na qualidade, são nas contingências, né, nos eventos adversos que a gente vai poder trabalhar e mostrar que a gente foi realmente preparado para esse processo. Vamos para o próximo requisito? Estabelece protocolos para a segurança da prática de sedação e analgesia. Pessoal, basicamente a mesma coisa, né? Mas agora aqui o que ele está envolvendo, né? De novo, olha, descrever os protocolos que asseguram a prática de sedação e analgesia, técnica de administração de sedativos ou agentes dissociativos com ou sem analgésico, melhor falando, para induzir um estado alterado de consciência. Ele vai conceituando, vai passando o conceito, tudo. Mas, basicamente, o que ele quer verificar? Considerar os riscos de todas as etapas, quer seja na pré-sedação e analgesia, quer na parte intra, quer na parte pós, né? Ou seja, pós-sedação e analgesia, como é que funciona essa administração de sedativos e analgésicos, o manejo de via aérea, entre outras situações. Lógico, importante analisar que essas práticas de sedação e analgesia podem ocorrer fora do centro cirúrgico. Então é importante que você tenha isso definido nesse protocolo de segurança da prática de sedação e analgesia para toda a equipe cirúrgica e que todos, né, conheçam isso. Então, normalmente ele até coloca aqui, o manual coloca, né, apresentar os protocolos descritos e disseminados. Então, principalmente prever, né, os níveis de sedação, a administração de sedativos, analgésicos, os manejos, são todas essas situações que eventualmente a gente pode colocar. As evidências, pessoal, de novo, é o procedimento, o fluxo, o formulário, os prontuários registrando esse tipo de situação e, de novo, a gestão de risco dentro desta atividade e a própria contingência avaliando esse processo. Beleza? Vamos para o próximo requisito? Cumpre o segundo momento do protocolo de cirurgia segura antes da incisão cirúrgica. Veja, pessoal, agora estamos lá, dentro do centro cirúrgico, vamos fazer a incisão cirúrgica. Então, vamos cumprir todas as etapas, ou seja, de novo, vamos lá confirmar a identificação do paciente, o sítio cirúrgico se está marcado, se está demarcado, o procedimento, lateralidade,
Os eventos críticos previstos, né, como perda de sangue, especificidade do treinamento, a revisão, a última revisão de materiais e equipamentos disponíveis, os insumos, incluindo aí a validade de esterilização, né, ou até resultado de indicadores, antibiótico profilaxia, né, se for aplicável, levando em consideração, né, todos os processos dentro do centro cirúrgico, lógico, guardada as responsabilidades de cada um. E a evidência, pessoal, de novo, procedimentos, formulários, o próprio prontuário, treinamento. Então, como é que eu vou cumprir? Como é que eu vou evidenciar que eu cumpro esse momento do protocolo? De novo, pessoal, eu não preciso fazer mais um formulário agora. Não, eu crio um formulário lá, do time out, do protocolo de cirurgia segura, e vou marcando um xizinho. Isso pode ser um formulário escrito, pode ser no próprio sistema, pode ser num tablet. Então, você vai fazendo lá a checagem disso. É um checklist lá dentro desse processo. Beleza? Vamos ao próximo requisito? Cumpre o terceiro momento do protocolo de cirurgia segura antes de sair da sala cirúrgica. Bom, o ato de cirurgia já está acontecendo e agora nós precisamos fazer o quê? É o fechamento, é a terceira etapa, então o registro completo do procedimento intraoperatório. Tudo que foi feito lá na cirurgia. Contagem de compressas, de gases, de instrumentais, de agulhas, conferência dos instrumentos, conferência do material que foi utilizado, identificação e encaminhamento de amostras, por exemplo, anatomopatológico, para um exame, para uma biópsia, para qualquer outra situação que eventualmente a gente possa ter. O plano de cuidado, pessoal, pós-operatório imediato, levando em consideração, né, o ato cirúrgico, o que foi esse ato cirúrgico. Então é importante que a gente analise justamente isso. Então, de novo, lá temos então percebe que o protocolo de cirurgia segura engloba tudo. Então, primeiro momento, segundo momento, terceiro momento, quais são as descrições. Você vai fazer isso, pessoal, através de um procedimento lá no protocolo, você pode evidenciar isso através de formulários, você vai estabelecer os fluxogramas, principalmente para os casos de contingência na gestão de risco, e você vai treinar toda a equipe dentro desse procedimento e, lógico, fiscalizar todo esse processo. Então, como é que eu faço? Eu preciso fazer um procedimento para cada requisito desse? Não, pessoal, faz o protocolo de cirurgia segura, faz um formulário que envolve todos esses requisitos que eu mencionei até agora. Vamos para o próximo requisito? Cumpre o protocolo multidisciplinar para segurança na cadeia medicamentosa. Pessoal, lógico, a unidade de internação ela adere ao protocolo de segurança da cadeia medicamentosa. Lógico, não existe nenhuma área do hospital, da sua clínica, que não vá seguir o protocolo multidisciplinar. Isso é quase um pleonasmo, né? Ou seja, é evidente que todos têm que seguir o protocolo de segurança medicamentosa. De novo, qual é o protocolo? Você vai traduzir qual que é o protocolo de segurança medicamentosa, quais são os formulários, principalmente os fluxos. Dentro disso, lógico, dentro dessa cadeia de segurança, né, ou da segurança na cadeia medicamentosa, o controle desses medicamentos, quer sejam de alta vigilância, quer sejam os medicamentos controlados, os aspectos de recebimento e armazenamento, o controle de estoque desses medicamentos, o carrinho de emergência, a amostra grátis e doações, ou seja, de que maneira que você cuida da segurança da cadeia medicamentosa em relação aos medicamentos. Tudo isso você vai procedimentar, ou seja, de que maneira é feito o controle, de que maneira é feita a dispensação, principalmente em relação aos de alta vigilância controlados, de que maneira é feito o recebimento, o armazenamento, o controle de estoque e o carrinho de emergência, e principalmente em muitos hospitais, o controle desses medicamentos de amostra grátis e doações. Lembro mais uma vez, não adianta eu ter procedimento se eu não treinar. E aqui bacana também, uma dica importante, você fazer auditorias. Aí o pessoal da auditoria interna faz esse tipo de trabalho para evidenciar isso e prover evidências para uma eventual auditoria. Vamos para o próximo requisito? Cumpre os protocolos de prevenção e controle de infecção. Em outros momentos aqui do manual, ele fala, né, cumpre os protocolos de prevenção e controle de infecção e biossegurança. Aqui eles esqueceram do biossegurança, mas, pessoal, é basicamente o protocolo de prevenção e controle de infecção hospitalar que nós já verificamos isso em outros requisitos, em outras subseções. É exatamente todo o protocolo de prevenção e controle de infecção, toda aquela rotina. Então, você pode rever lá nos outros itens, que é basicamente isso. Como que eu faço a prevenção? É o protocolo, é o documento norteador do protocolo de prevenção e controle de infecção.
Beleza, pessoal? Então, se você chegou até aqui, lembra que se você assistiu, tem um código para você conseguir os 20% de desconto no nosso e-book. Você copia o código, entra na nossa página, faz a aquisição lá, vai ter um campo lá na Hotmart que você vai colocar lá o código e você vai ter os 20% de desconto no nosso e-book. Está muito legal, é um e-book que está prevendo a primeira sessão no nível 1. Então tá bem bacana, é uma tradução das nossas aulas que a gente passa aqui no YouTube. Então não deixe de curtir, não deixe de compartilhar e até a próxima aula ou até o próximo vídeo, como o pessoal fala aqui no YouTube. Até mais!